Deus. Vamos ver, Romanos 14, versículo 7. Romanos 14, versículo 7. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Viver para agradar ao Senhor. Está difícil? Senhor, eu confio no Senhor, espero no Senhor. Isso alegra o coração de Deus. Isso faz Deus se aproximar. O que distanciou Deus do povo? As reclamações. Já não se buscava o Senhor mais, já não queria vir com Deus mais. Foram distanciando. Chegou um tempo de ficar anos e anos e anos e anos sem Deus, sem resposta, sem conversa. Por causa de Deus? Não. Por causa de nós que não buscamos, por causa de nós que já não agradávamos a Deus, por causa de nós que não queríamos o nome do Senhor grande. Se nós formos olhar a nossa vida, querido, e vivermos para nós, queremos as coisas para nós, Deus não é participante, Deus não me deu nada, Deus não está comigo, ou então um relâmpago assim de obrigado, graças a Deus. Não, graças a Deus, de que forma? De coração, de alma, de corpo, de vontade, de querer, ou de graças a Deus. Graças a Deus eu consegui, mas eu me esforcei, eu corri atrás. Não, Senhor, muito obrigado que o Senhor me deu saúde para eu conquistar, o Senhor me deu vida para eu fazer para o Seu nome seja grande. Então, queridos, o nosso viver em Cristo tem que ser a primeira coisa. Nós não temos que viver para nós mesmos. Muitas pessoas querem prolongar uma coisa que Deus determinou, ou diminuir uma coisa que Deus determinou que vai ser grande. Nós temos que viver a nossa vida e entender e caminhar na presença do Senhor. Simplesmente isso. Deus falou, vai, vai. Deus falou, não vai, não vai. Nós temos que seguir o que o Senhor tem feito. Jesus seguiu, por isso que Ele se tornou o Senhor de todas as coisas. Tem um fato interessante aqui, que fala sobre um julgamento. E eu quero que você entenda isso hoje. Que muitas vezes nós usamos o texto da palavra de Deus para nos defender e não entendemos que estamos prejudicando a nós mesmos. O Senhor nos capacitou e o Senhor nos deu sabedoria para julgar as coisas, mas para julgar com equidade, com retidão da palavra de Deus. Senão vai virar uma bagunça. Senão se pode tudo na casa de Deus, senão todo mundo pode fazer tudo, e não é assim. Cada um tem uma responsabilidade. Cada um tem uma responsabilidade. Tanto na igreja, tanto servindo na congregação, como nas suas vidas. Então foi determinado inúmeras coisas. Muitas das vezes, você está me julgando, você está falando isso, falando aquilo. Não, mas pelos atos e pelas provas e pelos acontecimentos se vê. Então quando Deus nos corrige, muitas vezes nós queremos consertar com esse julgamento. Aqui fala de duas pessoas diferentes. Normalmente o que julga sempre é o fraco. E o que despreza sempre é o forte. Assim anda Israel de Deus, assim anda o povo de Deus. Uns se achando tão fortes, tão poderosos, acima da lei, acima dos mandamentos, e desprezam.
e humilha, e não ouve, não entende, não aceita. E tem o fraco, que é pior ainda, não procura se fortalecer, não procura aprender as coisas do Senhor, e tudo ele usa porque ele é um coitadinho, porque ele é um fraquinho, porque ele é um tadinho, porque... Não, o Senhor é o Senhor de todos, ricos e pobres, gentios e judeus, hebraicos e gregos, e muitas vezes nós não entendemos essas coisas. A capacitação que o Senhor deu para nós julgarmos as coisas e resolvermos para que nós vivamos uma vida tranquila, para que nós entendamos o favor do Senhor. Então, muitas vezes, na igreja de Deus, tem aquele que só julga o outro. Mas não para chegar a um senso, não para chegar a uma resposta. É um julgamento para falar assim, eu sou fraquinho no meio dessa geração, eu sou fraquinho porque eles são maiores do que eu. E acha no direito de criticar, e acha no direito de trazer um julgamento precipitado e sem direção de Deus. Aí vai ter que responder para Deus no julgamento perante Deus, perante o Senhor. Precisamos vigiar, queridos. Muitos estão se colocando como juiz, mas não um julgamento justo, não um julgamento pautado dentro da lei, pautado dentro das coisas de Deus, pautado em Cristo Jesus, mas um julgamento que está no seu coração, um julgamento que está na sua vida, na sua vontade. Aqui o Senhor mostra, você não vive para você mesmo, ou você na sua vida vive para Cristo, e se você morrer, você continua sendo de Cristo. Então nós temos que entender essas coisas. Cristo ali mostrou o poder do Senhor, mostrou a justiça de Deus, mostrou o julgamento de Deus, bem ali exortando o seu povo, e muitos de nós ainda não entenderam a mensagem, muitos de nós ainda não entenderam o que Deus quer. Precisamos resolver as nossas coisas, então Deus capacitou. Isso não é julgamento. Isso é resolver a situação, isso é resolver uma coisa que pode virar uma tragédia, que pode trazer uma confusão, que pode trazer uma separação, que pode gerar morte. Mas muitos não aceitam e não entendem. Aí as suas vidas vão, ó. Aí está lá no fundo do poço, está cheio de problema. Aí começa a julgar. O fraco sempre julga. Por que faz aquilo? Por que faz aquilo outro? Por que é assim? Por que é assado? E muitos estão achando que são poderosos demais, que têm poder demais, que são cheios da graça de Deus demais, que são aqueles acima de qualquer suspeita, se tornaram fariseu. Por quê, meu irmão? Porque despreza. Deus usa quem Ele quer, e muito irmão tem desprezado quando Deus tem falado com outros. Não, Deus fala comigo, eu sei de tudo, eu sei como é que vai ser. E não escuta o outro, não espera no outro, não entende do outro. Precisamos mudar isso, querido. Porque nós, como diz o texto aqui, compareceremos diante do tribunal de Deus. E todo olho verá, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará. Então, meu irmão, cada um de nós prestará conta de si mesmo. Então, minha preocupação em ensinar, em trazer a verdade bíblica, em trazer os mistérios de Deus, é essa. Eu podia trazer qualquer outra coisa, qualquer mover e liberar os irmãos para qualquer coisa, mas não é assim. Não é assim. Muitas famílias, nesses dias, então, é complicado. São crentes de Jesus Cristo, mas não orientam os seus filhos que não estão na presença de Deus, não orientam a mulher que não está na presença de Deus, não orientam o marido que não está na presença de Deus. É questão de orientação, quer dizer, é questão de falar assim, olha, esses dias não é da vontade de Deus, não é do querer de Deus. Mas você já está julgando quem não é, quem faz. Não está julgando, querido, está exortando e explicando. Se quiser ir, vá. Mas você falou, você trouxe uma palavra, você trouxe a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nenhum se perca. Que todos venham ao pleno conhecimento de quem é o Senhor, de qual a vontade do Senhor para a vida de cada um. Ponto. Mas muitos, nesses dias, preferem omitir, muitos permitem
e fala: ó, Deus te abençoe. Saiu, meu irmão, você já pode cair em oração, você já pode cair no clamor, você já pode pedir misericórdia de Deus mesmo. Senhor, tem misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, livra. Senhor, em nome de Jesus, guarda. Senhor, por amor a mim, tem misericórdia. Paga ali o preço, meu irmão, porque senão, não reclame depois. Não reclame depois. Muitas vezes o Senhor nos dá entendimento e capacitação para resolver as coisas. Nós somos ou forte ou fraco. Desprezamos, nada disso me pega, porque eu tenho o Senhor, porque eu estou no melhor lugar. Ou, tadinho de mim, Senhor. E começa a julgar aquele que quer crescer, aquele que quer mudança. Nenhuma coisa e nem outra. Temos que ser retos diante de Deus. Temos que ser corretos com as coisas de Deus. Para quando chegar esse julgamento, eu e você, todo Israel nessa terra, não vai ser nem forte nem fraco. Vai ser homens e mulheres que serviram ao Senhor. Homens e mulheres que dedicaram as coisas de Deus. Tem pessoas que chegar diante de Deus, por que fulano não faz isso? Por que esse cara não faz isso? Não. Senhor, abençoa o meu irmão e capacita ele. Abre os olhos dele. Vivifica o coração do meu irmão, para que ele não venha perecer. Eu me alegro, querido, quando você ouve o Senhor e pratica, porque eu vejo frutos, porque eu vejo o mover de Deus, porque eu vejo a palavra caminhando na sua vida, ali o poder de Deus na sua vida, e eu vejo mudança, eu vejo o Senhor operando maravilhas. Isso que me alegra, isso que é a verdade, isso que é frutos, isso que é crescimento. Mas muitos de nós ainda vivem ali sem saber o que eu vou fazer na obra de Deus. É tão fácil cumprir a obra de Deus, meu irmão. E isso é para todos nós. Uns foram chamados para apóstolos, outros para mestres, outros para isso, outros para aquilo. Isso é outra história. Mas a obra de Deus, ela é simples. Temos cumprido a obra de Deus? Israel na terra tem cumprido a obra de Deus verdadeiramente? Abra sua Bíblia comigo em Coríntios, logo na frente aí. 2 Coríntios capítulo 5. Você agrada ao Senhor, meu irmão, quando você cumpre a obra dele, quando você cumpre a vontade de Deus, quando você deixa a sua vontade para cumprir a vontade de Deus, quando você ouve o Senhor e esse Senhor te dá direção, fortalecimento, crescimento, mudança de vida. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Versículo 9. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer deixemos, pois todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo, para cada um receber de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer seja boa, quer seja má. Então é nossa decisão, queridos, como nós vamos chegar diante de Deus, o que vai ser falado das nossas vidas, o que vai acontecer das nossas vidas. O propósito é agradar a Deus. Aqui, Paulo deixa bem claro, olha, eu quero agradar a Deus. Esse propósito que está na minha vida hoje, de agradar ao Senhor. Cansei de agradar ao rei, cansei de agradar aos poderosos, e entendi que o Senhor está acima deles, então eu tenho que engrandecer, agradecer. Então o propósito é agradar ao Senhor. Sonda o seu coração e vê se cada dia você está agradando ao Senhor mesmo, se cada dia você está na presença de Deus mesmo, se cada dia Deus se alegra com a sua vida nessa terra, Deus se alegra com você e fala assim, oh, que bênção, oh, que filho maravilhoso, oh, que filha maravilhosa. Você pode ter seus defeitos e suas falhas, mas não procurar não consertar é complicado. Cheio de defeito, a gente fala. Vai consertando aos pouquinhos diante de Deus. Paulo era cheio de defeito, cheio de falha. Paulo era um carrasco. Paulo era perigoso. O propósito dele era agradar a Deus. Quer vivo,
ou morto. Agradar a Deus. Até a morte dele, ele queria que fosse satisfatório ao Senhor. Satisfatório a Deus, seja a sua vontade, seu querer, Senhor. No tempo do Senhor, a vontade do Senhor, mas deixa eu te servir, e quando o Senhor me chamar, que eu vá, mas o seu nome seja engrandecido até na minha morte. Eliseu caiu lá, adoeceu e morreu. Profeta Eliseu. Por enterrar o profeta Eliseu. O homem era tão de Deus, que foi enterrado também no mesmo dia um rico ali, um poderoso ali. Eliseu já tinha o Senhor. Aquele poderoso, aquele rico não tinha o Senhor. Ali estavam os dois cortejos. Aí um ia ser enterrado e o outro ali. Aí chegou um monte de bandido para assaltar o cemitério, porque sabia que o homem rico estava sendo enterrado ali. Vão roubar tudo que vai estar com ele, anel, aliança, tudo de ouro que tiver nele, se tiver dente de ouro, vão arrancar, levar tudo. Aí os seus servos, nosso senhor é muito rico, esse pessoal vai assaltar, vai levar tudo, vai tirar até a roupa dele, levar, porque é tudo linho, finíssimo e tudo. Aí Eliseu já tinha descido da cova, um desconhecido, né? Fez poucos milagres, fez poucos sinais e prodígios, falou muito pouco dele, né? Ele não foi escolhido com uma porção dobrada do Espírito. Ah, não, então é Eliseu que talvez aquele homem não conhecia. Quando aquele homem poderoso foi julgado na cova de Eliseu e não na cova dele. Vamos jogar nessa cova aqui, vamos deixar aqui até esses bandidos passarem, eles vão ver que a cova está vazia, que o corpo não está ali, não vai roubar nada. Ele caiu na cova de Eliseu e ele ressuscitou. Eliseu serviu Deus até morto. Quando o corpo daquele homem tocou no corpo de Eliseu, aquele homem sobreviveu. Eliseu continuou lá, foi a vontade do Senhor, já tinha cumprido o ministério dele, mas ele ainda fez mais um milagre morto. Que coisa, hein? Sabe o que isso acontece nessa Israel hoje? Sabe por que aquele homem foi ressuscitado? Que aquele homem veio à vida de novo? Porque ele precisava consertar com Deus, Gabriel. Ele precisava de abandonar aquela riqueza e agradecer ao Senhor. Ele precisava saber por que ele caiu ali e ele foi voltado à vida de novo, foi dado à vida de novo, foi de vida de novo. Quem que é aquele homem? Eu quero seguir o Deus daquele homem, eu quero servir como o Senhor serviu. A oportunidade. Nós temos essa oportunidade dia a dia na nossa vida, não precisamos descer em cova nenhuma, e muitos já estão mortos sem descer em covas. Muitos já estão destruídos sem descer lá a 7 palmos, já está morto, já está, sabe, desistindo, já está desanimado, já estão abandonando as coisas. Não quero mais nada. Essa vida, não, Deus, não. Você vai prestar conta, porque tudo é do Senhor. Até a sua morte pertence a Ele. O Espírito volta para a mão dele. Todos vão comparecer. Sabe quando tocar na trombeta? Os mortos ressuscitarão. Ressuscitarão primeiro. Todo joelho dobrará, toda língua confessará. Todos verão quem é o Senhor. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Lembra da historinha que eu contei aqui quinta-feira? Do demônio do tempo? O demônio do tempo é espírito. O espírito não envelhece, querido. Envelhece só a carcaça. Ele é espírito. Se você não estiver em Cristo, esse demônio do tempo não permite mais nada na sua vida. Porque ele, figurado lá, dava um velhinho com a bengala. Mas era só exterior, porque o espírito vive eternamente. E aquele demônio, que os outros demônios criticaram ele, se nós tão loucos não conseguimos derrubar esse homem de Deus, essa mulher de Deus, quem é você? Me dá um tempo. Era o demônio do tempo. Muitas vezes você não é o cristão do tempo. O cristão que faz relógio de oração, o cristão que quer crescer na presença de Deus, o cristão que quer buscar a presença de Deus, que levanta, já levanta buscando a presença de Deus, eu levanta com incumbência. Muitas vezes eu levanto, querido, já com o nome de quem que eu tenho que orar. E eu já começo a orar ali mesmo. Eu vou começar a orar de uma vez.
orando ali, tem um tempo de oração, e fazendo as coisas para sair para trabalhar, e orando, orando. Muitas vezes eu estou lá no meu trabalho, muitas vezes eu estou na minha casa, o que quer que seja, treinando e tudo, eu paro porque o Espírito de Deus falou comigo. Me dá um nome, eu tenho que orar, eu tenho que parar e orar. Eu paro e vou orar. Vou ali colocar na presença de Deus, e ali vai ter um mover do Espírito de Deus, e ele vai tendo revelação, e vai tendo unção. Por quê, queridos? Porque um dia Deus vai me perguntar, eu te dei o nome, você não orou, eu te mostrei, você não fez. E muitas vezes nós queremos ser aquele forte, que dá uma ordem para o inimigo, que tem poder, que está cheio de autoridade do Senhor, esquece que vem de Deus. Ou então aquele fraco. Só julga. Por que a igreja faz isso? Por que o pastor faz isso? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? Não podia ser assim, não? Nossa, que coisa difícil. Ao chegar diante de Deus, você explica para ele. Foi ele que mandou. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo. Quer seja boa, quer seja más, por meio do corpo, vivo, por meio do que você está fazendo agora com a sua vida, o que você está fazendo com a sua vida hoje, o que você está fazendo com a vida que você tem, que Deus te deu um corpo, uma alma e um espírito. Não se esquece disso. Então o seu corpo foi feito para adorar a Deus e agradecer ao Senhor, para ser feliz, para ter crescimento, para constituir família, para louvar e adorar ao Senhor, e ali muito mais coisas para servir o Senhor em primeiro lugar. O que você tem feito? Mas pastor, é muito difícil, as coisas é muito difícil, tem que trabalhar, tem que fazer acontecer e tudo. Mas você vai ter que prestar conta a Deus das obras praticadas. Mas que obras são essas? O que eu tenho que fazer, Deus? O que eu tenho que fazer? É aí que nós perdemos, querido. Nós achamos que nós temos que ter uma metodologia de servir as pessoas. Se não for assim, eu não estou cumprindo a obra. Até o inferno sabe disso, querido. Quando você é cristão, você faz as outras coisas por causa da primeira obra que você tem que fazer. É diferente daqueles que fazem as obras, mas não conhece a primeira obra que tem que ser feita. A primeira obra, querido, não é física, não é eu vendo. A primeira obra ela é espiritual. Ela é exortativa, ela é chamativa, ela é que traz um entendimento, um alerta para a vida da pessoa. Para nós fazermos a obra de dar um prato de sopa, dar um prato de comida, fazer uma cesta básica, de ir lá, vamos orar, tadinho, vamos levar isso aqui, vamos ajudar. Antes disso, tem coisa mais importante. Isso é consequência. Isso é consequência. Muitas vezes o crente fraco quer equiparar as coisas do mundo com as coisas de Deus. E o crente forte não quer fazer nada, fica só de longe ditando e falando um monte de coisa que a Bíblia não diz. Um monte de poder que não está escrito na Bíblia, um monte de autoridade que não está escrito na Bíblia, e bate nessa tecla e muita gente tem que ir para esse caminho. Se Deus te chamar para você ser lá em cima, é para ser bênção. Para você ficar no meio dos poderosos, é para ser bênção. Para você ter uma gigantesca empresa, é para você ser bênção. Senão ele te toma tudo. Senão o inimigo do tempo te acha e te destrói. Amém? Amém. Que obra é essa, pastor? Muitas vezes as pessoas equiparam. O espírita sai com um saco nas costas, mendigando, pedindo a coisa. Mentira. Eu vim de uma casa espírita, meu irmão. Você mexer comigo, você está mexendo com casca grossa. Esses dias Deus me provou. Tinha um carrão aqui parado, importado, parado aqui na esquina. Gustavo, aqui ó, bem aqui perto do bar ali. Eu estou vendo um tanto de moços, rapaz, bonitos, jovens, cada um com um sacão nas costas, pedindo as coisas para ajudar o necessitado, para ajudar isso. Meu irmão, essa não é a obra de Deus, essa é obrigação. Isso é obrigação, isso é irmandade.
Você lembra lá em Atos, quando todos foram cheios do Espírito Santo, partiam o pão, viviam na comunhão de oração e comunhão de partir o pão. Ninguém tinha necessidade de nada, porque o que tinha mais serviu o que tinha menos, e todos viviam em paz. Agora vamos aqui nas costas pedir, e você ainda fica criticando a igreja de crente, e criticando fulano e ciclano. Você vai explicar perante o tribunal, carro importado parado ali. Assustei com aquele negócio, gente, que carro é aquele, coisa esquisita. Eu estou vendo os rapazinhos, as moças vindo, pedindo. Chegaram e todos eles entraram nesse carrão. Já me engana, meu irmão, é muito trouxa de crente está caindo nessa. Todos eles entraram naquele carro importado. E muita gente falava assim, não, eles andam e tudo tadinho, sai lá não sei de onde, vem andando a pé. Mentira. Tem as coisas, adquirem as coisas pelo inferno. Agora o crente, quando adquire alguma coisinha, o crente fraco critica. E aquele que adquire o Espírito de Deus menospreza. A obra que eu quero falar com vocês não é essa. Isso é consequência. Crente tem que entender isso. Isso é da vida do crente, é consequência. Porque tudo que fizermos tem que ser colocado diante de Deus. Você sabia que até para servir uma pessoa você tem que colocar diante de Deus? Senão, você é pego num texto da palavra de Deus, que você pega as coisas santas e dá aos cães. Você pega aquilo que Deus te dá, que é santo, alimento santo, e dá aos cães. Você quer ver? Você trabalha, Deus prospera o seu dinheiro, o suor do seu trabalho. Aí você quer ser um crente fraquinho, cara, que ajuda todo mundo. Aí aquele baixo no vidro do carro, você sem discernimento de Deus, ou em qualquer outra situação. Vamos colocar essa que é a maioria. Aí você já tira uma nota, tira uma moeda e dá. Você está fazendo uma boa obra? Será? O que vai fazer com o dinheiro que você trabalhou, que você agradeceu a Deus, que você deu 10% de Deus? É outra briga de crente, outra crente vai apanhar, meu irmão. Cuidado que crente vai apanhar, eu estou te avisando. Cumpriu a obra de Deus? Saiu dali, foi pegar um pino de cocaína. Ele saiu dali, foi comprar uma pitulinha de cachaça. Um dia um moço chegou para mim, olha, eu vim de Sete Lagoas, tem não sei quantos dias eu estou aqui, não consigo voltar, não tenho dinheiro, minha mulher está lá, eu tenho um menino doente com isso, ele tem tudo na ponta da língua. Se eu não tenho dinheiro para voltar para lá, não. Eu falei, não, mas se você quiser, eu dou um jeito, eu conheço o pessoal, te bota assim dentro da nossa rodoviária, tem uma seção lá da prefeitura, assim, você pode chegar lá, que eu já fui lá e conheço lá, para mim falar, eu vou lá para me ver se é verdade, entendeu? Que eles ajudam mesmo, eles vão ver o caso, analisar o caso, pegar a pessoa. Não, só você me dá o dinheiro. Você vê, estou agora sem comer, sem tomar um café. Por isso não, meu irmão. Eu vou entrar, eu trabalho ali, eu vou lá pegar para você agora um café com leite, um pão com manteiga e depois esquentar na misteira para você. Não posso beber leite não. Não? Entendi. Mas se o senhor me der o dinheiro, eu vou ficar imensamente agradecido. Querido, sabe onde é que é Sete Lagoas deles? Ali na Pedreira, meu irmão. Naquela rua ali de trás ali, ó. Cracolândia. O que você faz? Você está jogando pelo aos porcos, coisa santa aos cães? Vigia, meu irmão. Não é essa obra que Deus está falando. Podemos fazer essa obra. Nós temos que fazer capacitados pelo Senhor, cheios da graça e do favor de Deus. Todo mundo lembra que chegou uma dona aqui e contou uma história louca. E achando que a igreja só tem escrito trouxa na testa, né? É mesmo? Então tá. Primeira coisa, repreendeu o demônio da vanela. Quem lembra aí? Lembra, Malá? Aí já ficou esquisito. A mulher já ficou deu trabalho. Tudo bem. Mas o senhor vai me ajudar? Deixa eu te falar para você, irmã. Vou mandar uma equipe para casa. Ela tinha um filho cheio de defeito, cheio de problema, com câncer, com não sei o quê,
pereba, enfim. Meu marido é isso aqui, enfim. Mandei a equipe lá. Come-se do bom e do melhor na casa. Ninguém doente. O filho é normal. O filho estava internado, normal. O filho estava lá ruim, com um trem lá, normal. O marido está desempregado, o malaco chegou, o marido estava acabando de chegar ao trabalho. Não tem nada dentro de casa, o cara serviu um café, com biscoito, com bolo, com não sei o que, requeijão, tudo de prima. Qual que é a obra que você tem que fazer, meu irmão? Antes da obra do seu coração, antes do desejo do seu coração, antes da vontade do seu coração, você tem que cumprir a obra de Deus. E essa obra é fácil para todos nós. Todos nós. Aqueles então que vêm para o Senhor, muito mais ainda. Porque você sabe, entra e permanece. Foi o que aconteceu em Pentecostes. Entrou ali nos discípulos e aqueles homens, aquelas mulheres não tinham outro alvo. Fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus. Fala assim com seu irmão: meu irmão, seja um semeador. É aí que começa a obra de Deus. É aí que começa a obra de Deus. Você ser o semeador. Você ser o semeador. Quer ver? Lucas. Lucas capítulo 8. Amém? Lucas capítulo 8. Todos nós conhecemos. Lucas capítulo 8, versículo 5. É a parábola do semeador. Não vou ler a parábola, todos nós conhecemos. Depois você faz um estudo bacana dela. Pede o Espírito Santo, você vai ver o que Deus vai te responder. Todos nós conhecemos, amém? A parábola do semeador. Lucas capítulo 8, versículo 5. Só isso que eu quero ler com você. Só a parte A. O semeador saiu a semear. Aqui começa a palavra de Deus, meu irmão. Aqui começa o que você vai semear. E aqui ele começa a relatar onde caiu essas sementes. Quando esse homem saía para semear, cai uma beira do caminho, cai uma no espinheiro, cai uma no pedregal, cai uma, mas caiu uma em terra boa. Até aí nós entendemos todas essas coisas, mas o que o Espírito de Deus quer me mostrar? Senhor, o que o Senhor quer me revelar aqui? Os discípulos lá naquela época também ficaram curiosos, por isso que eu não estou lendo a parábola toda, meu irmão. Tem ela e Mateus também. Por isso que eu não estou lendo ela toda. Porque eu quero que você leia ela. E que você seja um semeador. E que você tenha a semente. Não a semente da caridade, mas a semente do verdadeiro amor. A semente daquilo que Deus te entrega e nós não estamos entregando. Essa semente está ficando lá. Queremos outras sementes, mas a semente verdadeira está ficando lá. Não queria semente para plantar, para fazer, para isso, para aquilo, para ajudar. Senhor, me abençoa que eu ganhe um bom dinheiro, porque eu quero ajudar todo mundo. Mentiroso. Que na hora de pegar o dinheiro vai virar um pão duro, sem vergonha, safado. Mentiroso. Vou participar da campanha de prosperidade, que eu vou ajudar meu pai, minha mãe. Mentiroso. Mentiroso. É triste eu falar isso, meu irmão, mas é a pura verdade. Nem esquece que tem pai e mãe. Dinheiro é meu, agora é tudo meu. Tudo meu, tudo meu. O jovem rico fez isso. Vende isso, dá isso tudo aí. Vende tudo, dá aos pobres. Deu até um princípio de infarto com o meu irmão lá. Foi embora triste para casa. Assim está muito crente. Pastor, qual que é a obra de Deus? Se você continuar lendo aqui, os discípulos perguntam. Porque ele falou por uma parábola. Ou seja, uma palavra que no entendimento das pessoas era tão espiritual que eles não entendiam. Eles ficavam assim pensando: o que é isso? Como é que é esse negócio? Se esse profeta vem falar de parábola de semeador, carregou semente, uma caiu. Eles não tinham entendimento espiritual do que é. Só tem que aqui em Lucas
Se você estudar em casa, ler em casa, a partir do versículo 11, Jesus explica essa parábola. E Jesus quer explicar essa parábola para mim e para você, mas só a parte da obra. Que obra que é essa, Deus? Seus discípulos não entenderam. Senhor, o Senhor pode nos explicar? Deus prontamente, aqui no versículo 9, seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas. Só até aí. A mim, a você, o Senhor está revelando a cada culto, a cada dia, em sonho e em visão. O Senhor fala com você. O Senhor te visita na sua casa e muitas vezes você não ouve porque você está preocupado com outras obras, você está preocupado com outras coisas, você está preocupado com o que Deus quer. Deus te proíbe do negócio, você quer continuar praticando. Deus te dá um negócio, você não quer porque você quer outro. Aí o Senhor falou com ele: não, vou contar para vocês então. Versículo 11: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Aí começa a sua obra, meu irmão. Semear a palavra de Deus. Proclamar o nome do Senhor Jesus. Não deixar as pessoas enganadas. Você só tem vida quando você tem Jesus como Senhor e Salvador. Isso nem enche a igreja não, isso aqui é para quem quer, para quem escuta e o coração enche e ninguém tira o mais de dentro dele. Me ajudou? Você chegar lá diante do tribunal, Deus fala assim: puxa vida, você semeou naquele coração, talvez tenha sido o único coração que você semeou, e permaneceu e ficou e deu frutos a 30, a 60, a 100. Isso no dia das obras lá, que o Senhor vai julgar a obra que você fez na carne. Vai falar: você salvou uma alma. Tem gente que quer encher, né, um bando de alma, um monte. Mas tem as classificações ali. Tem alma que cai na hora ali só. Aí vem Satanás e arrebata. A outra cai nos pedregais. A pessoa recebe alegre tudo, mas quando sai dali, a dureza do coração, as dificuldades da vida, ele: deixa que esse negócio. Mas uma cai em terra boa. Tem aquela que caiu lá nos pinhais, que sufoca. A pessoa vem bem ali: oh, glória a Deus, aleluia, está na igreja. Quando vem a primeira batalha, quando vem os sufocos, cuidar da vida, não, perdi meu emprego, não, agora, ai meu Deus, não, tem que buscar aí alguém para falar alguma coisa comigo. Deus está lá, prontinho para falar, você não pergunta. Sufoca, mata a semente. Depois você vê lá na palavra, estou só dando uns tópicos para você. Quem eu sou semeador ou não? Aí começa a sua obra, meu irmão. Sair a semear a palavra de Deus. Quer ver o versículo 11? Versículo 11 nós já falamos, né? Lucas 9, 62. Amém? Lucas 9, 62. A obra, hein? A obra que Deus quer que a gente cumpra, muitas das vezes nós achamos que a obra nós temos que fazer para os homens verem. Eu lembro como se fosse hoje, eu ganhei uma alma para Jesus, debaixo de uma escada, Cabral. Debaixo de uma escada, você quer dizer que eu comia debaixo de uma escada? Não tinha lugar do vigilante comer, não. Você pode comer lá na cozinha, lá dos homens lá. Você esquenta lá e come debaixo da escada. Senhor, quanto tempo eu vou durar aqui, Deus?
Se for para o seu nome ser glorificado, eu fico. Se não for, mas eu não volto, nem piso aqui. Deus me deixou um ano lá. Comer debaixo da escada. Depois eu tinha uma regaliazinha, comecei a comer num restaurante do lado. Mas o tempo era tão curto que eu tinha que ir lá e comer e voltar, que naquela época não tinha as leis, os regulamentos. Depois passou a dar uma hora, até parece que é muita coisa. Para eu levar o evangelho, foi uma mulher que fazia faxina lá. Aí, levava minha marmitinha, esquentava. Quando eu não fazia isso, eu comprava uma Vitex, comia lá debaixo da escada com ela. Uma vez ou outra eu fui no restaurante, só para tomar um ar, né? Eu estava virando cera, eu não tomava sol mais. Né? Eu entrava lá às 7 horas da manhã, saía 10 horas da noite, não tomava sol mais não. Estava tudo pálido. E ele levando o evangelho. E ela discutindo o evangelho comigo. E eu levando o evangelho, ela discutindo o evangelho comigo. Aí chegou um dia de uma conversa, o negócio ficou estreito lá, já estava na beira de eu sair, meu irmão. Eu falei assim, Senhor, me tira daqui, Deus. Senhor, o que o Senhor tem? Porque eu estou ficando já meio esquisito nesse lugar. E bandido entrava, e bandido saía, e eles não faziam nada, porque o Senhor estava lá, um anjo, um exército de anjo lá. Bandido mesmo, querido, bandido. Os caras entravam assim, os caras me olhavam, e eu já estava com a mão longe da arma, para levar tudo e tal. E eles saíram tudo correndo. Isso foi várias vezes. Eu lembro como se fosse hoje, os caras acabou de sair assim, eu parou umas 4 viaturas na porta do banco, ficaram lá até fechar o banco, até sair todo mundo lá de dentro, na Pedro II ali, agora nem existe mais esse banco lá. O que foi? Não, uns assaltantes aqui, eles não entraram aqui não. Eles pegaram uma conversa lá, captaram uma conversa, não lembro, rádio lá, aqueles rádio amador, aqueles trem, caçando, eles entraram lá dentro do banco e saíram. Aí eu conversando com essa mulher, ela chegou para mim, foi Deus que te mandou. Eu falei, amém, o que você está precisando, querido? Vamos morar aqui, vamos decidir esse negócio logo, porque Deus vai me tirar daqui. Porque está vendo, eu já estou tendo problema aqui já, eu já não quero ficar aqui mais. Aí ela falou assim, não, porque eu sou desviado do Senhor. Eu era isso, aquilo, Deus me usava assim, 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 assim. Eu perdi marido, eu perdi filho, eu perdi casa. Foi contando a história dela, meu irmão. Mas hoje eu me arrependo. Hoje eu volto para o Senhor. Semente semeada. Semente semeada. Semente semeada. Glória a Deus. Você está entendendo o que Deus está falando, querido? A obra de Deus é o quê? É aqui, ó, no 62 de Lucas 9, 62. Jesus respondeu: ninguém põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aí está o arado, aí está o mundo, aí está o campo, aí está todas as coisas, para você ir lá naquele arado, espetar todo lá, e ali tem espinha, ali tem pedras, ali tem tudo, mas ali tem uma terra boa, onde você vai jogar a sua semente. Você sai no arado ali para arar aquela terra ali, meu irmão, e ali você vai sentir o sol nas suas costas, mas o Senhor é contigo para te dar refrigério, o Senhor é contigo para te conduzir. Muitas vezes você está chateado, angustiado da sua vida, e Deus fala assim, não olha para trás não. Não, por que eu fui entrar nesse arado? Por que eu peguei essas sementes? Por que eu tenho que semear a palavra de Deus? Por que eu tenho que falar as coisas de Deus? Vai ser digno de entrar no reino. Seja digno de entrar no reino. Espeta a sua mão, mas lança a semente. E o Senhor te mostra como é e te mostra onde é. E você vai lançar a semente. Se o outro não quer, mas você lançou. E você vai aprendendo a cada dia que você anda no arado, no campo, na obra de Deus, você vai aprendendo a colocar no lugar certo. Você começa a ver no lugar certo. Tem gente que recebe a semente e a joga fora. E a joga fora. Mas tem gente que recebe a semente e não joga fora. E a semente fica lá. E a semente começa a brotar. E quando você assustar, está ali a pessoa sendo um semeador também. E aí vai semeando e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Quando chegar diante de Deus, quando chegar diante do Senhor,
O Senhor olhando e disse, puxa vida, semeou muito, semeou bem. Entra no meu reino, participa da minha mesa. Irmão, entenda que Deus está falando com você. Aqui fala da obra de Deus, hein? Quem põe a mão na obra de Deus e olha para trás não é apto do reino de Deus. Essa obra é muito grande, essa obra é extensa. Não, que isso, já tem muita gente lá. Eu vou ficar só até aqui. Chega ali, a primeira espinhada, a primeira estrepada, o primeiro problema. Está lá na palavra do Salvador. O que é isso? Amém? Cumpre a obra que Deus te chamou. Não a obra que as pessoas fazem, não as coisas que as pessoas querem, mas a obra que Deus te designou. Faça ela com amor, faça ela com perseverança, faça ela sendo fiel a Deus, porque Ele é fiel a você. Ele é fiel a você. Faça isso tudo agradecendo ao Senhor. E aí que é a situação. Você volta, tem dia do arado para descansar todo machucado. Obrigado, Deus. Renova minhas forças amanhã, de novo lá no campo, de novo lá no mundão, de novo lá no arado, de novo lá no meio das pessoas, de novo, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor renova as suas forças. O Senhor renova. Você levanta e entende qual é a vontade do Senhor. Mas quando você sai para o arado, e já sai praguejando, murmurando, e já sai, nossa, Senhor, está pesado demais. Ah, Senhor, está difícil demais. Ah, Senhor, isso, Senhor, aquilo. Você não é digno do reino de Deus. Você não é digno do reino de Deus. Porque você não está cumprindo a obra. Qual que é a obra? A obra é a palavra de Deus. A obra é a palavra de Deus. Você semear a palavra de Deus, o amor de Deus em Cristo Jesus. Aí está a chave da questão. Nós vamos fazer uma obra maravilhosa. Todo mundo que está dentro da igreja tem Jesus? Todo mundo que está dentro da igreja é salvo? Então, o que adianta construir uma obra faraônica, uma obra gigantesca, e todo mundo que está lá dentro só quer bênção, só quer revelação, só quer encher suas barrigas? Cadê o semeador para semear? Para mim semear para você daqui de cima, eu semeei no campo lá há muito tempo, e ainda semeio no campo, e ainda estou lá. Tem dia que eu falo, Deus, o que vai acontecer, Senhor? Tem gente que jogou semente fora, tem gente que não quer. Deus fala, continua semeando, com esse eu trato. Eu continuo. Incrível, queridos, sai um. Uns querem, outros não querem, que muitos fizeram, querido. Muitos voltaram para a presença de Deus, muitos reconheceram Jesus, muitos estão na seara, muitos estão semeando, muitos estão no arado, muitos estão no campo. Mas muitos também não querem, abandonaram. Aí sabe o que Deus faz? Põe outro no lugar daquele. Dá uma semente para isso. Estou semeando um rapaz. Estou entregando para ele uma semente. Todo dia. Como que eu fiz amizade com ele? O cara é 3 vezes meu tamanho e massa muscular. E conversa vai, conversa vem. Mostrei umas fotos que eu mandei para vocês aí. De troféu e um monte de coisa. Aí ele ficou na minha cola, conversando sobre esporte. Aí eu comecei a colocar o campeão do esporte. Aquele que caminhou, que andou, que fez musculação, que fez tudo, que lutou, que guerreou, o maior atleta da face da terra, da história. Jesus. Eu fui lá, levando. Eu não procuro ele mais, porque ele me procura. Aí me procura, já me pergunta as coisas, já me pede as coisas, já me conta as coisas. Esses dias agora ele me comentou um negócio, falou, não, querido, vou estar orando por você. Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, eu vou estar orando por você. Já estou preparando um folheto para entregar, tudo na direção de Deus. Já vou convidar para vir na igreja. Por que eu estou falando isso com você, querido? Porque na hora que eu vou entregar a eles o folheto, vocês não vão acreditar. O folheto já é o nome dele, já é a palavra na cabeça dele, no coração dele, na vida dele. O nome desse rapaz é Atos. Eu não sou Deus que mandou isso comigo. Irmão, eu estou conversando com você, meu querido e tal. Como é que é o seu nome? Atos. Tem Atos. Aí virou para mim e disse, aquele Atos da Bíblia. Eu falei, Atos Apóstolos?
Ou é, ou fechou. Eu vou te convidar para você conhecer uma igreja que chama Atos. Ele ficou assim olhando, beleza e tal. É Atos mesmo? É. Atos. O nome do jovem é Atos. Então vou ensinar. Então quando estiver orando, ora para o Atos. Porque ele conhece, porque ele falou que está na Bíblia. Então está acontecendo alguma coisa que está distanciando ele dessas coisas de Deus, dele complementar a vontade de Deus. E Deus me colocou no caminho dele para complementar. Para complementar. Eu falei, meu irmão, é isso aqui. Ó. Chegou para mim esses dias, Zinho, estou chateado demais hoje. O que foi, senhor? O que foi? Cara, fui tentar tirar minha carteira de motorista. Tomei bomba de novo, não passei exame de direção não. Falei, não, você fica triste com isso não. Fica triste com isso não. Você orou e pediu a Deus? Porque você chegou lá nervoso, você chegou lá complicado, você não conseguiu, você não focou naquilo. Ele é verdade. Eu não foquei mesmo não, eu cheguei lá. Só com o meu conhecimento não passei. É a quarta vez. Eu falei, então você vai tentar a quinta. Você vai orar, vai pedir direção de Deus, vai pedir Deus para o Senhor te acalmar. Aí você vai conseguir. Aí você vai vir cá e me falar. E aí nós vamos comemorar. Aí ele acendeu de novo, entendeu? Não, eu não vou desistir não. Já ia desistir. Desiste não, meu irmão. Desiste não. Desistir é aquele que retrocede, é aquele que vai para trás. É aquele que desanima, é aquele que fica pelo caminho, é aquele que é arrebatado por Satanás. Não, desiste não. Continue orando, continue perseverante, continue cumprindo a vontade do Senhor. Qual que é a obra da sua vida? Semear a palavra de Deus. Semear a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos voltar lá onde a gente está. Vocês lembram? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas ou quer sejam cumpre a obra do Senhor, o chamado do Senhor em primeiro lugar. Sabe as outras obras? Elas acontecerão. Muitas das vezes você tem talento e dons e você não cumpre a obra de Deus, não semeia a palavra de Deus. Você semeia conhecimento, você semeia força às pessoas, você semeia um tanto de coisa, mas não semeia a palavra. As pessoas vão lá te procurar, vão encostar em você, vão chegar em você, e você tem uma palavra maravilhosa, uma palavra bonita, uma palavra de transformação, uma palavra filosófica, uma palavra de fortalecimento, de enchimento, mas não tem a palavra, a semente que permanece, para quebrar todas as outras coisas. Entrou essa semente aqui, meu irmão, entra fé, entra perseverança, entra crescimento, entra conhecimento, e assim você vai crescendo e vai entendendo e vai se fortalecendo para ser aquele vencedor, como diz a palavra de Deus, aquele que conquista todas as coisas. Mas começa com um propósito: faço tudo isso para agradar a Deus. Não quero ser reconhecido pelos homens, quero ser reconhecido por Deus. Eu quero agradar o Senhor. Que o Senhor veja minhas obras, que o Senhor veja o que eu estou fazendo. Se tiver alguma coisa errada, o Senhor me corrige. O Senhor me corrige para a gente poder consertar, para a gente poder melhorar, para a gente poder ser bênção. Porque eu vou ter que apresentar a Deus, como você e todos os outros, as obras praticadas no corpo. Tem muita gente nesses 4 dias, se na quarta-feira o Senhor volta, quem está nesses 4 dias fazendo a obra da carne, a obra da vontade do coração, pensando assim, na quarta-feira, o Senhor vem e fala assim: eu vim requerer as suas obras. Você fez nesses 4 dias? Senhor, veja bem, Deus, eu estava muito ocupado em tudo.
né? Fazendo a roupa de carnaval para o meu filho. Você tomou não foi malado. Você tomou um chumbo na asa. Tomou um chumbo na asa para falar a verdade. Tomou um chumbo na asa para poder, porque abençoou, levou uma palavra de bênção. Não receberam a palavra que o irmão levou. Lançam a semente, eles que não quiseram. Aí, sabe lá na frente? Uma criança que Deus tirou da morte. Deus foi lá e tirou a criança da morte. Eu sou testemunha viva. Está na casa de Deus? O pai está na casa de Deus? A mãe está na casa de Deus? Mas está na folia. E esse menino que Deus tirou da morte. Deus tirou da morte, querido. Estava no CTI para morrer. CTI para morrer. Eu vi o anjo do Senhor, o Espírito Santo do Senhor chegou lá e ficou do lado lá. Falou assim, ó, agora profetiza que vai acontecer o milagre. O milagre está na folia. Porque o pai e a mãe, mas não tem nada a ver, são só 4 dias. Aí vem outra, não tem nada a ver. Aí vem outra engano, outro engano. A semente ficou aonde? A semente caiu aonde? Meu irmão, que você entenda o que Deus está falando com você. E que você não seja como os outros, e não queira ser como os outros, crentes ou não crentes. Que você seja aquele semeador, que semeia a palavra de Deus. E que você seja agradecido por estar engajado nesse arado para semear a palavra de Deus. Semeado a vontade do Senhor. Por isso, nós temos que estar em espírito. Por isso que nós temos que estar em comunhão. Por isso que nós temos que estar na mesma fé. Como eu vou passar uma fé que eu não acredito nela? Eu pego Hebreus ali, não, essa fé aí é impossível. Aí Deus veio para você, mas sem fé você não me agrada. É impossível agradar a Deus sem fé. É impossível. Porque para mim agradar a Deus, eu tenho que reconhecer o que Ele é, onde Ele está, quem Ele é. Eu tenho que reconhecer tudo isso. Para aí sim eu receber alguma coisa de Deus. Como que eu vou receber uma coisa de Deus se eu não tenho fé em Deus? Como que eu vou receber uma coisa de Cristo se eu não tenho fé em Cristo? Como que eu vou receber um dom do Espírito Santo se eu não tenho fé no Espírito Santo? Sabe como é que eu quero encerrar com você? Louvor, por gentileza. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom, né? Amém. Puxa a nossa orelha para nós crescermos. Quero encerrar com uma coisa que nós encerramos todo o culto. Mas eu quero encerrar pregando isso. Quero encerrar pregando isso. Amém? Amém. Quem quer receber? Amém. No mesmo 2 Coríntios aí, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13. Você já perguntou isso? Você já procurou entender isso? Se você não procurou, se você não entende, você vai entender agora. Em algumas Bíblias vai estar no versículo 14. Porque eles acrescentaram uma coisa, dividiram o versículo 12 e pôs 13 também. Mas a maioria das Bíblias esmagadoramente era o versículo 13. 2 Coríntios 13, 13. 2 Coríntios 13, 13. E algumas vai estar em 2 Coríntios 13, 14. Amém? Mas é a mesma palavra. É porque aquele negócio, Bíblia de estudo, eles aumentam, tira um negocinho, aí o entendimento, sempre que eu te falei do entendimento do teólogo, do entendimento do escriba, esses probleminhas. Mas ela está aí, a mensagem está aí, ou no 13 ou no 14. E eu e você proclamamos ela. Eu proclamo como ministro do Evangelho, e você recebe como servo do Senhor, como aquele que tem a semente para semear, como eu também tenho a semente para semear. A obra que Deus nos entregou, semear a palavra de Deus, outras coisas são acrescentadas.
Tem gente que ora a Deus, Senhor, me arruma emprego, aí eu prego o Evangelho. Não, mas por que você não está semeando antes do emprego? Tem um monte de desempregado que você semear para ele, você quer semear só para quem está empregado? Coisa esquisita, né? 13:13. Ou 13:14. Subiu de sua Bíblia aí? Porque tem umas que tem 13:14, que eu te falei aqui. A minha é essa, a NVI é essa, que é no 14. O que Deus falou conosco? Nós temos que ser espirituais e não carnais. Que nós temos que estar na mesma fé, no mesmo espírito, na mesma comunhão. No mesmo favor, na mesma graça, no mesmo Senhor, na mesma vontade. Isso é que mostra que nós somos de Deus, que nós somos do Senhor. Que a minha vida não está em primeiro lugar, e sim o Senhor em primeiro lugar, e as outras coisas estão na minha vida pela vontade de Deus. Amém? Vou ler do versículo 11 para você entender. 2 Coríntios 13, versículo 11. São saudações finais. Era o fechamento de Paulo ali, a carta aos irmãos que estavam ali, a pregação, aquele ministério, enfim. É o que nós tomamos como molde para cada encerramento de culto nosso, porque está escrito na palavra de Deus. Está as três coisas que nós falamos aí. Versículo 11. Sem mais, irmãos, ou seja, estava encerrando, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, mantenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Tem tradução que está escrito assim, ósculo santo. Todos os santos lhe enviam saudações. É aí que eles fizeram, partir esse versículo 12 em 2, então ele virou 13 nessa NVI. Mas nas Bíblias mais, que é do João Ferreira de Almeida corrigida, é 13:13. Agora que entra o que eu quero dizer, que é no Coríntios, 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vocês. Amém. Essa é a bênção apostólica pregada. O que é isso, queridos? Aqui mostra o Deus Trino, aqui mostra as bênçãos do Senhor, aqui mostra o ministério da Santa Trindade na sua vida. Aqui mostra que o Deus da graça, o Deus do amor, o Deus do favor, o Deus da bênção, o Deus da provisão, em Cristo Jesus, a graça em Cristo. Cristo morreu para que nós tivéssemos acesso a Deus, ao reino de Deus, pela graça, de graça, sem custo algum. Foi arriscado a cédula, foi pago o preço, tudo se consumou em Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus, o favor dele, o amor dele, o amor de Deus. O amor de Deus é tão imenso, querido, é tão imenso que ele entregou o seu próprio filho. Não tem maior prova desse amor. Abriu o mar vermelho é pouco, abriu o Jordão é pouco, fazer brotar água da rocha é pouco, fazer brotar água no deserto é pouco. Que é a prova do amor do Senhor, o amor de Deus Pai. Aqui está a Trindade, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se eu estou na mesma graça, se eu estou no amor de Deus, se o amor de Deus está em nossa vida, querido, muda-se tudo. Uma coisa completa a outra. Eu tenho que ter a graça do Senhor, o amor de Deus. Então, quando você tem o amor de Deus, você semeia. Quando você tem o amor de Deus, você cumpre a vontade do Senhor. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Ou seja, queridos, a mesma fé, o mesmo Espírito, a mesma comunhão. Comunhão com o Espírito do Senhor, ouvindo ao Senhor, ouvindo ao Espírito Santo. Se pegarmos os 4 evangelhos, fala lá desse Consolador, fala lá do Espírito Santo. Se olharmos em Atos, esse Espírito Santo veio.
Se buscarmos a palavra de Deus, Deus está conosco. Continua conosco. Está o Senhor no trono, Jesus intercedendo, o Espírito Santo aqui. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém? Comunhão do Espírito. O seu Espírito tem que estar em comunhão com o Espírito de Deus. O seu Espírito tem que estar ansiando pelas coisas de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Sem o Espírito de Deus, nós não conseguimos ler essa palavra. Sem o Espírito de Deus, essa palavra se torna uma coisa assustadora, que não dá para entender nada, que eu não tiro nada de proveito aqui. Mas quando eu tenho comunhão com o Espírito, quando eu ando em Espírito, quando eu ando em verdade, quando eu ando buscando as coisas de Deus, essas três coisas compõem a minha vida. Eu quero que você saia daqui abençoado, amém? Amém. Com a graça, com o amor e com a comunhão. Amém. Quando você receber a bênção apostólica, encerrando o culto, depois de louvarmos e agradecemos o Senhor por tudo, vou atrasar 3 minutinhos, porque está chovendo, esperar a chuva, está muito grossa, espera diminuir. Tem para onde você correr mesmo, se quiser ir embora pode ir. Quando você tem o favor de Deus na sua vida, essa graça, quando você tem o amor de Deus, quando você comunhão com o Espírito do Senhor e é obediente, fé é isso, querido. É você crer e obedecer. Quando você tem essas três coisas na sua vida, o inimigo pode dar contra a sua vida, o mundo pode te sufocar, te espremer, as coisas podem ficar assustadoras, mas você continua no Senhor e em paz. Você continua esperando em Deus, você continua aguardando pacientemente pela promessa. Amém? Fique de pé na presença do Senhor e adore o Senhor. Sem se abalar.